Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, dessa vez eu vou mostrar no programa como que você vai criar o arquivo de corte para fazer caixinha de MDF ou caixa de MDF pelo processo de dobra ou caixinha de MDF com junta invisível na CNC Router, tá ok? Mais especificamente aqui eu vou projetar o arquivo de corte no programa Aspire. Mas o conceito a ser utilizado é o mesmo em qualquer outro programa em que se utilize, seja o Aspire, seja o Articam ou qualquer um outro, tá ok? Então, caso reste dúvida na parte da explicação aqui no programa, veja o vídeo que eu estou mostrando na prática, tá? Tem o vídeo tanto no canal Feito de Madeira quanto no canal CNC em Ação. Se você estiver vendo em um canal, fica o convite para ver no outro. Lembrando que o Feito de Madeira ele possui assuntos mais variados, mas sempre vai ter alguma coisa a respeito de CNC Router. E o canal CNC em Ação é só para assuntos relacionados a CNC Router. E também fica o convite para participar do grupo que eu criei no Facebook, que também seria o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Construção, programação, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, que lá é bacana também, que o pessoal está sempre ajudando também. Ajudando e se ajudando. Então vamos lá. Então, enfim, em ambos os canais tem o vídeo com o processo na prática, lá eu dei uma explicaçãozinha e ficou faltando o vídeo no qual eu criaria aqui o arquivo de corte. Então eu vou passar dicas, obviamente que aqui é uma coisa que cada um vai ter que ajustar para os seus parâmetros, para a sua necessidade. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, apesar de vai ficar um pouquinho longo, o mesmo conceito que a gente utilizar para desenhar a caixa é o conceito que se utiliza para desenhar a tampa. Então vamos desenhar a caixa e depois é só aplicar o mesmo conceito na tampa. Tá ok? Então vamos lá. Esse tipo de caixa aí com junta invisível, ela utiliza como ferramenta ali para fazer o rasgo no material, ou para fazer o vinco do material, ou para fazer a canaleta do material, uma fresa do tipo V-bit de 90 graus. A fresa de V-bit recebe esse nome justamente porque o canal onde ela passa vai ficar como se fosse um V, tá ok? Para esse processo e para que a gente obtenha ali o 90 graus certinho na hora que dobrar aqui, tem que ser esse tipo de fresa, tá ok? Então, basicamente, resumindo aqui, quando a fresa ela passa no material, então vamos supor que aqui é o material, tá vendo? Deixa eu só alargar ali um pouquinho aqui. Aqui é o material. Então, quando a fresa passar nesse material, ela vai fazer ou vai deixar o material uma canaleta com 90 graus. Tá ok? Então, com a peça deitada, ela teria aqui uma formação de 90 graus. Ou eu posso dobrar essa parte na outra, como está aqui, tá vendo? E também vou ter o 90 graus perfeito, tá ok? Nesse tipo de processo, quando utiliza para fazer a montagem de caixinhas de MDF, cara, o resultado final fica muito mais bacana. Aqui pode ver que eu estou mostrando uma caixinha que foi feita pelo processo normal, ainda sem acabamento. Mas pelo processo normal, tem um monte de pecinha que a gente precisa colar, tá? Tanto na tampa quanto na caixa, é um monte de pecinha que a gente precisa colar, depois precisa de mais acabamento e coisas do tipo. Agora, quando é pelo processo da dobra, tá? Praticamente fica imperceptível aonde você fez a dobra aqui ou a emenda. Tá ok? Porque na verdade, se fizer tudo certinho, corretamente, a gente monta a caixa a partir de uma peça como essa daqui, ó, que está aqui do ladinho do mouse, tá vendo? A gente vai fazer essa peça e só vai passar cola ali na junta e dobra
prende ela com alguma coisa, com elástico e tal, espera secar e depois dá o acabamento. E o resultado fica praticamente a junta a junta invisível, tá? Não fica perceptível. Então vamos voltar para cá. Então, enfim, a gente vai utilizar uma fresa do tipo V-bit, precisa ser uma fresa de 90 graus. E agora vamos colocar aqui como exemplo que fosse uma caixinha, de fato, uma caixinha de 3 milímetros. Poderia ser de 6, poderia ser de 9. Aí o limite vai depender, obviamente, da capacidade da sua fresa e também do seu equipamento. Mas caixinha de MDF, vamos colocar que é mais comum ali de 3 e talvez de 6 milímetros. Mas o mais comum mesmo, 3 milímetros. Então, toda vez que a gente passar a fresa, a gente vai fazer essa canaleta em V com ângulo de 90. E o que a gente precisa considerar é o seguinte. Se eu descer 3 milímetros e o material tem 3 milímetros, ele vai separar essas peças. É um problema? Não é um problemão. O problema aqui é que a gente quer fazer uma caixa que, na hora de fazer, a gente vai precisar dobrar. A questão é que se a gente descer em 100% do material a pontinha aqui, ela vai atravessar o material, vai separar a peça. Depois a gente vai ter que colar, vai ser praticamente o processo convencional. Então a gente sempre vai considerar na hora de fazer esse processo, na hora que a gente for criar o arquivo de corte ali, que a fresa desça, por exemplo, uns 2.9, 2.8. Isso não vai prejudicar tanto na hora da montagem. E por mais que, tipo assim, na hora que eu fiz a dobra, a caixinha meio que ela deu uma marcada onde ficou a dobra, mas entra o acabamento depois, tá? Mas é um acabamento muito mais sutil do que quando a gente faz pelo processo convencional, tá ok? Então vamos às considerações que você precisa fazer na hora de montar a sua caixinha. Vai ficar uma dica adicional, principalmente para quem está pensando em fazer para vender, cara. Lembre, sempre quando você for fazer um anúncio para vender, ou seja num site pronto, ou em um marketplace e tudo mais, especifique exatamente, principalmente em caso de caixinha, as medidas interna e externa, tá? Para não ter confusão. Se a pessoa comprar errado, é porque ela não presta atenção no que está adquirindo. Porque às vezes a pessoa compra a caixinha de uma pessoa e tipo assim, a caixinha de fulano era 10 por 10, mas por dentro tinha essa medida e tal. Entendeu? Para evitar esses tipos de confusões, especifica, tá? Vai vender uma caixinha que nem essa, fala, minha caixinha ela tem, por fora ela tem essa medida, por dentro ela tem essa medida, a tampa tem essa medida por fora e a tampa tem essa medida por dentro, tá? Não vai ter esse tipo de problema. Mas vamos lá. Então vamos começar a projetar aqui para desenhar a nossa caixinha. O primeiro parâmetro que a gente precisa definir é o que é importante para nós. Se a gente quer que a medida que eu vou tomar como referência ali para começar a projetar a caixinha é a medida interna ou é a medida externa, tá? Vamos colocar a situação em que eu quero que dentro da minha caixinha ela seja 100 por 100. 100 por 100, estou falando de milímetros, ou 10 centímetros por 10 centímetros. Então aqui, já criei. Isso aqui vai ser o meu quadrado de referência. Tá vendo? Está criado aqui 100 por 100. Só que, entenda, no processo de dobra, e a gente vai utilizar também o processo de utilizar a fresa V-bit de 90, se eu passo ela sobre essa linha da caixinha, na hora de efetuar a dobra, esse material da aba, vamos dizer assim, das abas ou das laterais, ela avança dentro do limite. Por isso, isso daqui é só a referência. A gente vai criar uma outra linha por onde a fresa vai passar e a gente vai gerar o arquivo de corte. Porque é mais ou menos o que se tem nesse desenho aqui, ó. Vocês já entenderam, acho que aí o processo da canaleta que vai ficar. Mas quando
A fresa passou, né? Fez a canaleta. Ela vai ficar a canaleta aqui, ó, vai ficar metade aqui e metade nessa outra aqui. Vamos dizer que isso aqui é a parte de o fundo da caixa, ou pode ser também considerada a parte de cima da tampa e tal. Metade da canaleta vai ficar aqui e a outra metade vai ficar aqui. Quando a gente for dobrar, o que acontece? Essa parte da aba, ela entra dentro da caixinha, tá ok? Se eu tomo por referência absoluta isso daqui, ó, esse 100%, significa que quando eu dobrar aqui, a parte interna vai ser menor. Aproximadamente 9.4, 9.5, já que a gente está falando aqui de um MDF de 3 milímetros. Então, esse vai avançar 3 aqui dentro e esse vai avançar 3 aqui. Dentro não vai ter mais os 100 milímetros. Por isso que a gente precisa fazer é criar uma nova referência para que, de fato, quando a gente dobrar, sobre esse 100% aqui dentro. Vou redesenhar aqui, ó, refazer todo o processo, para mostrar também e dizer alguns atalhos aqui que você pode utilizar. Então, começa sempre nessa questão. Determina o que é importante, área interna ou área externa. Vamos tirar. Vamos supor que você começou aqui, ó, iniciou o processo desenhando seu 100%. Aí você já entendeu essa parte. Eu quero 100%, então eu não posso utilizar isso daqui para começar a desenhar as linhas por onde a fresa vai passar. Então eu preciso criar uma diferença de 3 milímetros para cá, 3 milímetros para cá, porque a gente está falando do material de 3 milímetros. Se fosse 6 milímetros, então seria 6 milímetros para cá, 6 para cá, 6 para cá e 6 para cá, tá ok? Então, para fazer a linha, o contorno, tudo certinho aqui, eu preciso calcular, eu preciso somar. Tem alguma forma de fazer isso mais fácil aí pelo programa? Tem, tá? Eu já defini que eu preciso criar um quadrado em volta desse quadrado que seja em todas as suas laterais 3 milímetros. Daí a gente utiliza aqui, ó, o recurso offset, tá ok? E a gente vai criar de forma exterior, ou seja, vai ser por fora desse. Eu seleciono aqui exterior, vou colocar aqui o valor de 3 milímetros e vou clicar em offset. Tá vendo? Ele criou um quadrado em volta do quadrado e aqui tem um espaçamento de 3 milímetros. Agora, essa linha de fora, a gente já pode utilizar como referência para começar a criar nossas linhas de corte logo mais, que ainda a gente vai definir algumas coisas. Mas aqui a gente já sabe, quando a fresa passar aqui, fizer a canaleta e eu dobrar, ela vai encostar nessa linha. Ou seja, aqui dentro vai sobrar a área que a gente determinou, tá ok? Então a linha que a gente vai tomar por referência é essa, tá? Vou até fazer isso aqui é só para assinalar, tá? Não precisa fazer isso não. Isso daqui é só para dizer que, enfim, essa é a área que a gente quer salvar. Deixa aqui. Ô, louco. Ali não, filho. Aqui. Tá vendo? Aqui é só para mostrar a referência do que a gente quer, mas a linha que a gente vai trabalhar é essa. Aí outra coisa que a gente precisa definir também é a questão da lateral dessa caixinha. Qual o tamanho da lateral? Tá ok? Qual o tamanho da lateral? Nesse caso aqui, vamos projetar uma caixinha de 10. Ela vai ter 10 aqui, a área dela. Só que a altura das laterais dela vai ser 5. Tá ok? Mas na lateral precisa descontar e tal para ter 5? Não, se você quiser que tenha 5 de altura, não precisa. Vamos voltar aqui no desenho aqui, ó. Vamos entender essa parte da aba que não precisa. Se você quer que tenha 5, você vai desenhar com 5. Porque aqui, ó, presta atenção aqui na parte da junta. Vamos supor que eu tenha projetado essa parte aqui dessa aba com 5. Mas quando eu dobro ela aqui para a parte de dentro, ó, não altera o tamanho na parte de fora, tá ok? Ela entra dentro da caixinha, por isso a gente criou aquele desconto. Mas ela não altera aqui a parte de fora. Então a gente pode criar exatamente aqui, ó, essa lateralzinha com 5 de altura, e ela vai ter que acompanhar também aqui agora a altura dessa caixinha, as medidas que a gente definiu.
Essa por dentro que é a referência, 100 por 100. Essa daqui ela já tem 106 ou 10,6 centímetros. Então é só criar ela aqui agora com 10,6 por 5. Tá ok? Então dessa maneira, a gente já colocou uma lateral aqui e vai fazer isso em todas as outras laterais. Essa parte que eu estou fazendo aqui é só para que você tenha um entendimento de desenhar. E também, sim, vai ser importante na hora de facilitar o desenho de uma outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Que é a parte do recorte. Mas quando você já tiver com a prática, você pode, às vezes, pular essa etapa de ficar desenhando assim e tal. Mas aqui é coisa que a gente projeta uma vez, salva ali, quando a gente precisar de uma dessa, já está feito. Tá? Então aqui eu já tenho o esqueminha, tenho a referência, aqui dentro a gente tem o quadrado que vai ser a referência por onde a fresa vai passar, e aqui eu também já projetei as abas, porque essas abas eu vou utilizar como referência para depois desenhar tanto a questão do recorte e também a fresa V-bit que a gente utilizar de 90, ela também vai ter que passar nessas abinhas, porque entenda, quando eu vamos supor, dobrei essa e dobrei essa, esse cantinho dela também precisa estar com o ângulozinho ali para formar de 90, tá ok? Isso daqui fica meio difícil de explicar aqui pelo computador, mas lá no vídeo na prática fica fácil de entender, mas a lateral ela também precisa ter a dobra. Essa lateral vai ter que dar acordo de 90 certinho com essa, tá ok? Então agora aqui a gente vai começar a fazer as linhas por onde a fresa vai passar, tá ok? Talvez existam variações aí, mas eu já vou explicar o porquê não seria interessante fazer, a menos que você diga que isso não é um problema. Se eu calculo, por exemplo, para a fresa passar tipo assim, ó, essa fresa ela contornar ou toda a caixinha, ou tipo contornar aqui por dentro e depois contornar esse daqui por fora, e tem que entender que na hora que você fechar a caixinha, essa partezinha ela também vai ficar com ângulo. Mas na caixinha fica legal, obviamente, que essa parte que dobra assim e tal, essa partezinha seja reta. Então, para a fresa executar o trajeto que a gente quer, a gente vai ter que criar linhas individuais para ela passar. Por exemplo, se eu quero que ela só passe aqui, ó, tá? Eu quero que ela passe aqui, ó. Ela passe aqui e ela passe aqui. Da mesma maneira, eu quero que ela passe aqui e passe aqui, mas eu não quero que ela passe aqui no cantinho, ok? Então a gente vai ter que criar linhas individuais. Nessa hora, aí você também pode utilizar mais um outro conceito aqui. O que eu costumo fazer? Ó? Deixa eu só apagar essa linha. Eu vou criar uma cópia disso, tá? Uma cópia, ó. Ctrl C, Ctrl V. Criei uma cópia. Essa cópia, eu vou transformar ela no arquivo que eu vou utilizar depois para recortar. Tá? Vocês já vão entender aí. Vamos criar já esse arquivo primeiro. Vou mostrar a maneira como eu faço. Então eu vou ir cortando tudo aqui, ó. Tá? Então aqui eu já criei esse arquivo. Aqui é importante verificar se ele está fechado. Tá vendo quando está meio que escurinho assim e tal? É que tem alguma coisa por cima de alguma coisa. Tá vendo? Assinalou aqui, eu vou apagar. Tá? Tá vendo? Eu não modifiquei nada aqui, ó. Só fiz uma cópia e criei esse arquivo. Que depois esse arquivo, na hora de gerar o arquivo que vai recortar a peça para tirar ali do material, eu vou utilizar esse, ok? Então, esse é a referência. Vamos deixar ele aqui de ladinho. Deixa ele aqui. Agora, eu vou criar a linha de corte, mas para não ficar muita coisa sobreposta, uma coisa sobre a outra, eu vou apagar os quadrados, retângulos, vocês vão ver como que vai ficar aí, ó. Então, eu vou pegar uma linha, eu quero que a fresa, de fato, ela passe aqui, mas eu vou criar só uma linha, ó, tá? E daí eu aperto ESC. Ele criou só a linha.
Vou criar uma aqui embaixo agora. Eu quero que a minha fresa, a fresa VBit, ela passe aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A gente vai fazer praticamente aqui o jogo da velha. Opa, arco não, reta. E vou criar aqui. Tá? Aí eu vou apagar, ó. Vou apagar não. Cria uma cópia também, deixa a cópia aqui só por precaução. Às vezes você faz alguma coisa errada. Agora eu vou começar a apagar. Eu vou apagar aqueles quadrados que eu criei para projetar e tal, que não vai ser tão importante nesse momento. Opa. Ali apagou o que não devia. Tá, agora tá aqui. Vou copiar uma e colocar uma ali, porque a dali parece que sumiu. Puxando sozinho pro canto. Ó. Aí apaguei. E nesse ponto eu deixei só o jogo da velha. Só o jogo da velha. Então essa daqui é a principal referência que eu tenho para fazer o percurso aonde a VBit vai passar. Só que, pô, e daí tem um ali para recortar por fora, tem o outro ali e tal. Para não perder centro, aí daí você faz isso. Ó. Eu vou juntar tudo aqui e vou agrupar isso daqui. Agora eu vou agrupar objetos. Ok? Aí, tipo aqui, eu já meio que posiciono no lugar que eu vou recortar de fato o material. Por exemplo, daí quando eu quiser colocar depois que eu vou utilizar essa outra referência para recortar por fora, se eu pego no centro da peça e trago aqui para essa, ó, ele vai alinhar automaticamente na hora que tiver aqui, ó. No centro. Ou, aqui não está alinhando. Se não estiver alinhando, você faz isso. Ó. Seleciona as duas. Vem aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó. E vai aqui, ó. Alinhar a seleção. Tá vendo? Aí ele alinhou uma na outra certinho. Porque na hora de criar o arquivo de corte, se fica muito sobreposto uma coisa sobre a outra, não dá para ver bacana. E aí, no momento ainda eu não vou falar para não complicar a respeito de trabalhar em camadas. Mas o caminho para não ficar tudo uma coisa sobre a outra, principalmente nessa situação que a gente está fazendo um projeto como esse daqui, então seria um pouco mais complicado falar disso nesse momento. Mas num outro vídeo a gente fala a respeito de camadas. Então aqui eu já tenho um arquivinho que eu criei para passagem da fresa VBit. Esse outro aqui é um arquivo para recorte dessa peça. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou já começar aqui a criar alguns arquivos de corte para você ver. Para vocês verem aí. Esse daqui a gente começa por ele. E não é percurso de VBit que utiliza nem nada. A gente só vai utilizar a fresa VBit, mas a gente vai utilizar aqui, ó, a opção sobre. Aí sim, para efeito de simulação, a gente vai selecionar aqui uma fresa do tipo VBit. Mas, eu nem quero selecionar a VBit, é importante só que na hora lá que o programa for pedir a primeira fresa, esteja uma VBit. Tá ok? Então, vou selecionar aqui uma VBit, por exemplo, de 10 milímetros, que já seria mais do que o suficiente. E a questão da profundidade agora. Aquilo que eu expliquei. O material é 3 milímetros. Se você coloca para descer 3 milímetros para ficar com a dobra perfeita de 90, ali na conta, ela vai separar o material. Não é isso que a gente quer. A gente quer que sobre uma emendinha ali nas peças. Então coloca ali, ó, 2.8, 2.9, é mais que o suficiente para não separar o material. Poderia ser aqui, ó, vamos deixar 2.8. 2.8 e tal, que não precisa mudar muita coisa, simplesmente seleciona sobre e vou calcular. Tá vendo? Então aqui eu já tenho o projeto para fazer todas as riscas de dobra necessárias para essa caixinha. Se eu simulo aqui, ó,
Tá vendo? Ele já fez o jogo da velha, por assim dizer. Agora, eu simplesmente preciso fazer ou criar o arquivo para o recorte. Aí, aquela situação de centralizar aqui. Às vezes ali não está reconhecendo, mas às vezes tu pega no cantinho, traz aqui. Importante que esteja bem alinhado. Na dúvida, faz como eu falei. Seleciona os dois e centraliza. Mas observa, por exemplo, se não vai deslocar de lugar o primeiro que você utilizou como referência. Esse tem que alinhar com esse e não esse com esse. Tá vendo? Esse veio para cá, então não mudou nada. Agora, com base nesse aqui, que está agora aqui, a gente vai criar simplesmente o arquivo para recortar esse material. Agora a gente vem aqui, vai colocar por fora, vai selecionar a fresa do tipo que você for utilizar aí. Utiliza de 2 milímetros. A fresa que eu mais utilizo por padrão é 2 milímetros, mas pode ser uma de 3 ou de 4 e tal. Óbvio, sempre mencionando que quanto menor a fresa, menor, digamos assim, o esforço que a máquina faz, menor o nível de ruído, menor a quantidade de sujeira que ela vai remover. Óbvio que quando é onde ela passa, ela vai removendo o material. Se é uma fresa mais grossa, vai remover mais e tal. Tem várias vantagens de se trabalhar com a fresa mais fina. Tá ok? Óbvio que esteja adequado ali para a necessidade, mas para a grande maioria dos cortes simples, dá para utilizar respeitando o limite de cada equipamento. Vou vir aqui agora e nessa situação aqui a gente vai mudar obviamente a profundidade, porque agora sim eu quero que ele atravesse ali e passe do material. Aí coloco aqui os 3 milímetros e calcular. E vou dar um play. Deixa eu ver, acho que aqui eu estou com o material um pouco mais grosso. Eu só vou mudar aqui a espessura do material. Ah, tá com 6,5. Vou mudar para 3 milímetros aqui. Recalcular todos. Ok. E agora eu vou simular todos os percursos. Tá vendo? E por fim a gente teria esse resultado. Ó. Aí nessa situação, olha como que a caixinha vai sair. Conseguem? Deixa eu achar um ângulo bom aqui para mostrar. Vou rodar para cá. E vamos subir isso daqui um pouquinho. Tá vendo? Então foi feito as marcações. A lateralzinha aqui tem que ter marcação. Mas essa partezinha aqui, que é a parte de cima que vai ficar ali, tem que ser reta. Tá ok? Para mim não faz diferença se tiver com coisinha assim. Aí você pode colocar para contornar todas as linhas, que vai ser até mais fácil e não precisa nem criar dois. Mas, por padrão aqui, a caixinha em cima ela tem que estar reta. Então vai precisar desse processo. Tanto o sobre que vai ser feito através do jogo da velha ali. Ok? Num outro vídeo a gente vai falar a respeito de camadas e tal. Para não ficar tipo uma sobre a outra ali e tal. E por fim, para fazer o recorte, a gente utiliza aquele parâmetro lá que, ou outra referência aqui, parâmetro. O outro vetor que a gente desenhou, esse daqui. Aí cuidado, tá? Cuidado na hora de fazer o alinhamento, presta atenção no que está se movendo sobre o que. Ok? E a partir daí, essa peça aqui, às vezes tem a necessidade de você dar um cortezinho com o estilete aqui no cantinho para facilitar a dobra. Às vezes, tá ok? Ah, mas e a tampa? A tampa, cara, o que acontece? A gente já projetou a caixinha pensando sempre na questão de que a gente quer manter ali e tal. Então, o tamanho da caixinha final é esse quadrado que está por fora do quadrado, aquele que a gente já compensou. Que vai dar mais ou menos 10,6. Aí é só utilizar o raciocínio lógico. A minha caixinha tem por fora 10,6, 10,7. Eu nunca vou criar uma tampa que tipo seja exata ali para entrar forçada, tá? A chance de você
não conseguir é muito maior do que você conseguir. Tá? A tampa justa, justa, justa. Então, sempre essas caixinhas, a gente deixa uma folguinha de 1,5 mm, 2 milímetros. Então, na hora de projetar a tampa utilizando o mesmo conceito que foi aplicado aqui, você começa por uma área aqui dizendo tipo assim, olha, eu vou partir da minha ideia aqui inicial, que é a minha tampa, tá? Se eu sei que a caixinha que eu projetei vai ter uns 10,7, a referência, considerando uns 2 milímetros da tampa, é 10,9, tá? Já para ter uma margenzinha ali, uma folguinha na tampa, porque se ficar justa não é legal também. Então a gente já parte desse princípio e aplica o mesmo que foi criado aqui, tá? Vou partir desse 10,9 mais ou menos. Vou ter aquela compensação de quando a gente dobra a abinha da tampa, para começar a fazer a tampa. Ganha, no caso do 3 milímetros, a gente vai acrescentar mais 3. Utiliza simplesmente o recurso aqui do vetor. Ó. Vamos iniciar aqui o processo para ficar de exemplo aí. Tá? Então aqui, vamos ver. Esse aqui é o que supostamente já é a medida da caixa, mas a gente considera aqui pelo menos mais 1 milímetro e vamos copiar esse. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Criei aqui e vamos só ajustar a medida dela aqui. Aí a gente vai considerar mais 1 milímetro para a variação da caixinha e mais 2 milímetros para a folga, o que vai dar para nós aqui 109 milímetros. 109 por 109. Vou aplicar. Então, todo o conceito que foi aplicado aqui na hora de criar as linhas da VBIT, depois a linha do contorno, vai ser aplicado aqui na hora de fazer a tampa. E começando lá pelo processo de offset, aqui não muda nada. Ó. Eu só preciso criar agora em cima desse daqui aquela referência lá de 3 milímetros a mais para cada lado. Aí eu dou um offset aqui, ó. Ele já criou o nosso referência para linhas. A partir daqui eu começo a desenhar a abinha da tampa. A abinha da tampa geralmente é menor, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Aí cada um faz de acordo com a sua necessidade. Feito esse projeto aqui, o nosso projeto de referência. Oxe, até a Siri entrou na brincadeira. A gente já criou esse projeto aqui de referência, tá? A gente vai criar a mesma coisa. Daí daqui sai as linhas de corte. As linhas de corte aqui, vamos dizer, o jogo da velha para fazer a passagem da fresa VBIT. E depois a gente utiliza o mesmo, tá? Para a gente não ficar desenhando várias vezes, a gente copia e cola, apaga um para a gente fazer a referência de linha de corte da tampa. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Eu tentei explicar num vídeo só. Espero que não tenha ficado muito confuso. Se ficou, dá uma assistida de novo aí com calma. Analisa cada uma das etapas. Eu gosto mais de explicar lá na prática, tá? Porque a gente mostra, gesticula e tal. Aqui tem que ser a referência com imagens que o computador pode fornecer aqui no próprio programa e pelo que a gente está passando de referência por áudio, tá ok? Mas enfim, o processo na prática está lá no canal, em ambos os canais, obviamente, feito de madeira e CNC em ação. Lá já tem o processo, lá dou uma explicadinha do que eu expliquei aqui e mostrei de fato que a gente vai criar o processo de corte, mencionando o que, tá? Um ponto importante também, já ia finalizar o vídeo, mas tenha em mente, e caso você não utilize, dá uma olhada no canal, que também está tudo explicado, utilizar o processo de troca de ferramenta semiautomática, tá? Semiautomática, que é aquele processo que a gente inicia o programa e daí ele pergunta, tá com a fresa? Daí você dá um ok para dizer que sim, ele faz o processo
Quando acaba o processo daquela fresa, ela já para e pede a outra fresa. Aí você dá um novo start. Se você não quiser trabalhar nesse método, você vai ter que ir pelo método de substituição. Na hora de gerar o arquivo de corte aqui, ó, de gerar aqui, você vai ter que criar um para VBIT e um para de recorte. Aí você carrega um, executa, carrega outro, executa. Pelo processo de fresa semiautomática lá, que eu expliquei no programa, tá dando um erro ali, vou até aproveitar para explicar. Mas, pelo processo que tem lá e que eu utilizo semiautomática, a gente salva fresas diferentes no mesmo arquivo. E daí, durante o processo lá, o programa vai pedir uma fresa e vai pedir outra. O erro que está dando aqui é o seguinte, ó. Ele está dizendo que aqui tem ferramentas com geometrias diferentes, só que está com o mesmo número. É que no processo de troca de ferramentas semiautomática, vou entrar aqui. É importante isso daqui, ó, que toda ferramenta que você pega, ela tem uma referência aqui, ó, número da ferramenta. Aqui está dizendo que é a ferramenta número 1. Se eu venho aqui na outra ferramenta, e vou ver aqui, ó, também está dizendo que é a ferramenta número 1. Para contornar só o erro aqui, você não quer mexer em caixa de ferramenta, é simplesmente mudar aqui. Eu vou dizer agora que essa ferramenta é a número 2. Ok? Porque no processo de troca de ferramenta semiautomática lá, quando você dá o start, o programa ele vai pedir lá, vai mostrar assim, ó, pega a ferramenta número 1, porque ele entende que você sabe que a ferramenta número 1 é a ferramenta que precisa ser utilizada. Aí quando ele parar, ele vai pedir, pega a ferramenta número 2. Lembrando que, quando eu mudei aqui, como eu mudei, tá vendo? Esse editar aqui, eu tô pela própria criação de percurso. O que eu modifico aqui agora só vale para esse arquivo que eu estou criando. Ele não está modificando o parâmetro da ferramenta dentro da caixa de ferramenta. Tá ok? Ele só mudou aqui, ó. Só mudou aqui. Da mesma maneira que aqui eu posso mudar em quantas rotações o spindle vai trabalhar nesse trabalho. Só que toda vez agora, se eu mudei aqui, não alterou na caixa de ferramenta. Agora, se eu vou aqui, ó, na opção selecionar e pego a ferramenta dentro da caixa de ferramenta, ela traz os parâmetros que estão dentro da caixa de ferramenta. Se eu quero mudar para esse trabalho e que isso só vai ter valor para esse trabalho, eu uso o editar, tá vendo? Posso colocar aqui com o meu spindle nesse trabalho, ele trabalha aqui a 20.000 RPM, tá? E assim por diante, tá ok? Então é importante mencionar essa questão. Se você ainda não conhece o processo de troca de ferramentas semiautomática, utiliza o Mac 3, faça. Dê uma olhada lá no próprio canal que eu estou explicando a respeito disso. Agora, se você utiliza outro programa que não tem essa questão de reconhecimento de troca de ferramenta semiautomática, você vai ter que criar obrigatoriamente 2 arquivos, tá ok? Cria um para VBIT, aí você vai carregar lá no seu programa, ele vai executar, ele vai vir, vai desligar a máquina, aí você troca a ferramenta e carrega o outro arquivo e executa a outra parte, feito em 2 etapas, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!